Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Felipe Rocha por aqui. Nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. Então, para ficar por dentro de tudo em primeira mão, vê se está inscrito, ativa o sininho das notificações para que você sempre seja avisado de quando houver uma transmissão por aqui. Claro, deixa o like para que o YouTube continue entregando o nosso conteúdo para mais pessoas. E também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso canal do Telegram e também do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação. O link está fixado na descrição. Se quiser fazer parte do Telegram, é só escanear esse QR Code. Agora sim, vamos para o vídeo, mas rapidamente deixar nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, sempre faça o seu próprio estudo. De fato, é o primeiro contato mais profundo que a gente vai fazer sobre esse projeto. Eu, sendo muito sincero, não parei para estudar, não fiz nada. Eu queria que todos nós tivéssemos a mesma reação para estudar esse projeto juntos, para que a gente possa se aprofundar e entender juntos sobre o ecossistema. Por isso, no decorrer desse bate-papo aqui especificamente, sinta-se à vontade para mandar a sua opinião através dos comentários, sua dúvida, sua pergunta, a sua crítica, né? Até porque eu estou recebendo hoje o Felipe Valentim, o cara que eu tive oportunidade de conhecer lá dentro do NFT Brasil, justamente fazendo a apresentação aí da Hive, né? A Hive que, enfim, ele vai explicar muito melhor, mas pelas poucas palavras que eu pude escutar lá dentro do NFT Brasil, foi realmente um protocolo que me chamou muito a atenção e, sendo muito sincero, tá, o Felipe estava lá dentro do NFT Brasil, nós tivemos a apresentação de uma série de diversos protocolos e eu sou um tanto quanto crítico para certas coisas, então, para me chamar a atenção, tem que realmente ser algo, para mim, que seja interessante, e é por isso que fizemos o convite para o Felipe estar aqui conosco hoje. Filipão, seja muito bem-vindo, gratidão aí por estar junto conosco, muito obrigado aí pelo seu tempo, por ter aí disponibilizado aí um tempinho na agenda para estar aqui com a gente, inclusive tirar as dúvidas sobre a Hive. Felipe, que inclusive não tem nenhuma função, nenhum cargo, é somente o cara que faz parte de uma comunidade específica dentro da Hive. Filipão, muito bom dia, cara, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Felipe. Primeiro, eu queria agradecer a você o espaço, né? Tá falando sobre a Hive, tá falando sobre a Web3 de forma geral, é sempre muito legal, né? Eu já faço um trabalho de onboard há algum tempo aí, mais especificamente voltado para a Hive, que é onde eu realmente tenho mais atuação, né? Onde eu atuo mais dentro da Hive, embora, como você mesmo falou, né? É sempre importante a gente estar estudando e estar comparecendo aos eventos, né? Eu fui no NFT Brasil também com o intuito de conhecer outros projetos, né? Outras blockchains, porque a Hive ela é uma blockchain, né? Ela, mais do que um projeto, mais do que uma rede social, que é basicamente o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ela é uma rede blockchain completa. Ela serve tanto para rede social, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, como ela serve como plataforma para outros projetos, como ela tem DEX descentralizadas, como ela tem uma segunda camada própria dela, com uma gama enorme de tokens, que a gente pode falar um pouquinho aqui também, se for interessante para a galera. Então, assim, tá falando no palco da NFT Brasil foi uma oportunidade incrível, porque eu não estava listado, né? Eu não sei se você chegou a acompanhar as dinâmicas do palco lá, né? Você falou um pouquinho para o pessoal aí. O NFT Brasil ele tinha 3 palcos, como você já falou, e um deles era o palco Pitch, né? Esse palco Pitch ele tinha alguns horários vagos para uma oportunidade chamada DAO Experience, que foi o que começou, que abriu esse palco no primeiro dia, né? Foi aberta pelo Zeug a oportunidade, né? O rapaz que estava lá, que estava à frente do projeto. E essa DAO Experience nada mais era do que trazer a experiência de uma DAO, de uma organização descentralizada, para as pessoas que estavam na NFT Brasil. Então, eu me inscrevi lá para falar da Hive, que né? Como você falou, a Hive ela é descentralizada, ela não tem dono, ela não é uma empresa, né? Diferente de outras redes, outros projetos, ela não tem nenhum dono, ela tem a comunidade que gera ali. Ela não é uma DAO, ela não tem todas as características de uma DAO, não vou entrar muito para essa parte muito técnica, mas ela é a comunidade que vai gerir ela ali através do token de governança, né? Eu, dentro da Hive, faço parte da comunidade Hive BR, né? O Underlock aí também, que está aparecendo agora aí no comentário, também faz parte. Dentro da Hive BR, nós somos moderadores, né? Mas isso só significa que a gente está ali para ajudar a galera
a conhecer mais a Hive e qualquer tipo de dúvida, né? A Hive é uma blockchain pouquíssimo conhecida, embora ela seja, como você mesmo colocou aí, né? É uma pérola, né? É um diamante bruto ainda não encontrado pela maioria do povo da Web3, né? Ela tem tudo para ser a primeira casa Web3, a primeira casa dentro desse mundo de criptomoedas para quem vem das redes sociais normais. E por que ela tem isso, né? Porque a base da Hive hoje, embora ela seja ampla e tenha inúmeros projetos, como eu vou mostrar para vocês aqui se tudo der certo, e a gente conseguir, o público tiver interesse em ver também, né? Ela tem muita coisa, mas a rede social é o grande forte dela, a criação de conteúdo, né? Então eu costumo dizer o seguinte: quando eu apresento a Hive, é a segunda vez apenas que eu estou falando para um público que já conhece um pouco de criptomoedas, né? Eu faço esse trabalho de onboard na Hive há muito tempo, né? Quase alguns meses, quase um ano, não é tanto uns tempo. 10 anos já, uns 10 anos fazendo onboard na Hive. Né? Mas a Hive é uma blockchain recente, ela veio de um fork de uma outra blockchain, que é a Steem. Não sei se vocês já ouviram falar na Steem. Tinha uma pegada parecida, só que a Steem começou a ficar muito centralizada. Sabe aquele tão famoso ataque 51% que se fala? Né? Então, a Steem tomou um desse aí. Suscetível a isso. E a Steem era muito suscetível, não tinha um mecanismo ainda de defesa, né? E aí teve esse fork. Eu posso até estar falhando minha memória agora, mas se eu não me engano foi 2020 ou 2000, acho que foi 2020 que teve esse fork, foi onde criou a Hive, né? Então, depois desse hard fork aí, a Steem foi para um lado, a Hive para o outro, né? E começou aí. E a Hive começou a criar medidas contra esses ataques, né? E hoje ela é muito mais descentralizada, hoje ela tem muito mais nodes rodando, né? Muito mais pessoas ali dividindo esse poder de governança, o que torna ela muito mais segura, né? Embora ainda seja uma rede pequena. E a partir daí eu não sabia que a Hive era uma rede social, né? Porque eu entrei assim, tava pesquisando ali, já conheci o Axie Infinity, que eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar. E o Splinterlands tinha uma barreira de entrada muito baixa na época. Né? Na época, a barreira de entrada dele era assim, com $10 você conseguia entrar e fazer algum lucrinho ali. Obviamente, com $10 você não ia ficar rico, mas você já conseguia entrar, jogar, se divertir e fazer começar a crescer ali dentro, né? E foi o que eu fiz. E aí passou alguns meses, isso foi em setembro de 2021, né? Foi quando eu entrei no Splinterlands. Passou alguns meses ali para o final do ano, eu comecei a descobrir que eu poderia fazer conteúdo sobre Splinterlands e ganhar dinheiro para comprar cartas de Splinterlands, que é umas NFTs, né? Eu entrei através do Splinterlands e descobri que eu podia fazer conteúdo ali. Comecei criando conteúdo de Splinterlands com o objetivo de comprar mais NFTs, para melhorar. Melhorei bastante ali no Splinterlands e eu comecei a ver que tinha muito mais coisa para criar conteúdo do que Splinterlands. Na época estava na alta, né? Aquela época que todo mundo que estava dentro do mercado cripto fez dinheiro de alguma forma. Eu cheguei a tirar bastante grana com pouquíssimo investimento. Eu cheguei a investir no total, para você ter uma ideia, eu investi no total R$400. Tá? R$400, é ridículo, né? É ridículo. Foi o que eu coloquei de dinheiro real dentro da Hive, né? Fiz investimento em outros projetos de fora, alguns eu tive lucro, outros não. Mas na Hive eu coloquei R$400 e não preciso nem falar que com certeza já tive muito mais lucro que isso, né? Vou mostrar mais ou menos o quanto é a remuneração atual, que é bem inferior ao que era nessa época, que era o boom, né? E eu conseguia tirar dinheiro com Splinterlands, eu conseguia tirar dinheiro com criação de conteúdo. E, infelizmente, foi uma época que, por eu estar com a minha escola fechada e sem poder trabalhar com dança, eu precisei sacar muito. Hoje eu saco muito pouco, eu saco só quando é realmente necessário, porque a gente sabe, né? No mercado que a gente está, nessa baixa, não é a hora de querer ganhar, né? É a hora de querer construir para, né? Na hora que o negócio der um boom, que vai dar, né? Quanto tempo cada pessoa pode fazer uma análise diferente, mas esse boom ele vai acontecer, né? Não tem muito outro caminho, né? Então, eu tento sacar o mínimo possível, mas na época eu precisava sacar, porque era como eu vivia. Eu estava conseguindo tirar um salário maior do que eu tirava com dança. Eu cheguei a tirar aí, mais ou menos, eu cheguei a ter meses... dança não paga muito bem também, né? Não é uma referência muito boa. Mas com investimento aí de R$400, eu consegui chegar a tirar naquela época, com investimento baixo, sem muito conhecimento, porque eu era extremamente novato. Cheguei a tirar em torno de 3 mil, 2 e pouquinho, sem
ter um investimento e tirando e continuando ganhando. Porque assim, quando você saca o teu investimento, muitas vezes você para de ter como ganhar, né? Então, isso foi durante alguns meses. Eu fiquei uns 11 meses fazendo saques e comecei a diminuir cada vez mais. Conforme eu voltei a trabalhar, eu fui diminuindo esses saques. E descobri que o Commander Lock falou aí que criar conteúdo dava mais dinheiro do que jogar. Né? Então, eu comecei a diminuir o tempo de jogo e aumentar o tempo de criação de conteúdo. E foi onde eu falei, cara, na época minha cabeça passava assim, é uma mina de ouro. Né? E eu tinha muito pouco pensamento de construção na época. Hoje meu pensamento é totalmente diferente do que era, mas eu tinha pensamento de chegar ali, ganhar dinheiro e pronto. Hoje eu já tenho pensamento, ganhar, né? Vamos lá. Cara, nessa época, a Hive chegou a bater um valor bem alto, ela passou de $1. Então, cada Hive que a gente ganhava ali, a Hive ela é uma moeda com valor bem baixo, considerando que ela é uma moeda principal de blockchain. Mas você consegue ganhar ela com conteúdo uma quantidade legal, onde o seu valor ali final, né, considerando o dólar, ele fica legal, né, fica um bom valor, e por ser um valor pequenininho, como ela é uma moeda principal de governança de blockchain, ela ainda tem uma possibilidade de explodir com a Hive crescendo, porque hoje a Hive é uma comunidade muito pequena. Né? Então, esse é o objetivo. Hoje a mentalidade que eu tenho é essa, né? É de tentar deixar o máximo lá, tanto de Hive quanto de algumas outras moedas estratégicas, nessa intenção de explodir. Então, assim, a Hive ela tem um tipo de conteúdo específico que a comunidade ele gosta de consumir, né? E quando a gente vem das redes sociais tradicionais, conteúdo é o quê? É jogar um meme ali no Facebook, dar um bom dia no Twitter, né? De vez em quando fazer um vídeo para o YouTube. Quem faz vídeo no YouTube aí tem uma qualidade melhor, né? Para quem faz o vídeo no YouTube já costuma ter uma qualidade de conteúdo um pouco melhor. Uma dança no TikTok. Uma dança no TikTok, né? Não é? Então, e a Hive, ela é uma rede social, mas ela pede um conteúdo com um pouquinho melhor de qualidade, né? O teu conteúdo gera dinheiro. Só que ele gera dinheiro para a empresa que você está colocando ali. Né? Na Hive, esse dinheiro, ele também vai para você. Ele não vai nada para a Hive, porque a Hive ela não é uma empresa, ela é totalmente descentralizada, então não tem nenhuma conta por trás da rede social ali, né? Mas ela vai metade para quem faz o sistema de curadoria e metade para quem é o autor, né? Se tiver interesse, depois a gente pode se aprofundar mais nesse metade, mas a princípio, hoje em dia é isso, porque já foi diferente, tá? Já foi 75%, 25%, mas hoje é isso, 50% para o autor, 50% para o curador. Curador é quem? É quem deu ali o voto que gera valor no teu conteúdo, porque a Hive ela tem uma pool de criptomoeda. Essa curadoria é o cara que ele vota no teu conteúdo e ele gera valor ali para aquele conteúdo. O que ele diz quando ele está votando, dando voto positivo? Ele está falando, esse conteúdo aqui vale alguma coisa, ele é valioso para a comunidade, seja através de entretenimento, seja através de conhecimento técnico, ou por algum motivo ele acredita que aquele conteúdo é valioso, ou é uma construção de comunidade, ou é um projeto legal, né? Você está colocando alguma coisa que acrescenta para as pessoas. E aí você recebe um valor ali, que pode ser dividido metade do que você vai receber. Você vai receber metade e o curador metade. A parte que você recebe, que é 50%, metade dela vai ser em Hive Power. O que é Hive Power? É o Hive lá estacado. É o que te dá poder de voto, é o que te dá poder de governança. Para você ter poder de governança dentro da Hive, você tem que ter esse Hive Power ali estacado, né? E a outra metade do que você ganha, ele vai te dar em Hive Dollar, que é a stablecoin da Hive, que é uma stablecoin de conversão, né? Ela não é uma stablecoin algorítmica, ela é uma stablecoin que ela leva 3 dias e meio ali para converter entre o Hive e o HBD, e nesses 3 dias e meio ele pega o preço médio ali da Hive em dólar para poder chegar nesse valor de $1 ali. Só que existe já um mercado com uma liquidez muito boa, então quando você ganha ele, você pode converter em Hive e esperar, né? Ou você pode vender ele para alguém que queira converter ou alguém que queira utilizar ele para outras coisas que a gente posso mostrar para vocês aqui outras utilidades do Hive Dollar, né, dessa stablecoin. Mas é basicamente isso. Então você vai receber 50% do valor da postagem, sendo que desses 50%, metade é líquido, porque você pode na hora liquidar, transformar em Hive e sacar para sua conta, né, para sua exchange, transformar em outra cripto, jogar para sua carteira ou para sua carteira de fora da Hive, né? Porque quando você recebe, ele já está na sua carteira da Hive. Quando você cria a conta, a sua carteira da Hive já é criada automaticamente.
Se tudo der certo, eu vou criar sua conta aqui com você e aí a gente mostra isso aí. Mostra aí ao vivo para a galera como é que funciona essa criação, né? Então, é assim que é remunerado. E da onde vem essa grana, né? A primeira coisa que fala, da onde vem esse dinheiro? Pô, porque dinheiro que não tem de onde vem, ele some, ele acaba e o negócio tá ruim, né? Não é pirâmide, gente. Ele tem ali, existe muito fundamento para o que, para onde esse dinheiro vem. Eu vou tentar resumir de uma forma menos técnica, né? Porque se você for entrar na parte técnica, ele realmente é muito técnico, até para mim que estou na Hive há muitos anos, né? Há muitos anos, como eu disse, né? A Hive está há pouco tempo aí, mas eu estou fazendo 2 anos de Hive agora. Mas basicamente o seguinte: a Hive ela já tem uma pool ali de recompensa, onde ela é distribuída de acordo com esses votos. Já começa a governança da Hive a partir daí. Você tem Hive Power, você tem o poder de distribuir essa pool de recompensa. Essa pool de recompensa, como que ela gera valor, né? Porque ela tem uma moeda Hive ali que já está mintada. Se você distribui a moeda, né, criando inflação e não gera valor, não gera uso, não gera um motivo para compra daquela moeda ali, não gera um motivo para a pessoa ter ela em stake, essa moeda vai desvalorizar. Você concorda comigo? Né? Se você gera inflação, a moeda desvaloriza. Por que então ela não vale que nem uma meme coin? Por que não vale centavinhos ou frações de centavos? Porque a Hive ela é uma rede que ela gera valor para as pessoas. Como que ela gera valor? Vou te dar um exemplo. Splinterlands. Splinterlands é um projeto gigante que gera milhões de dólares aí, como eu falei, quando ele lança alguma campanha. Mas para o Splinterlands rodar o jogo, que tem um monte de usuário, uma quantidade absurda de usuários e uma quantidade maior ainda de transações, ele precisa ter Hive Power, ele precisa ter a Hive em stake. Então, cada projeto que entra, para concluir as transações dentro da Hive, ela precisa ter essa Hive estacada. Então, ela gera uma demanda muito alta para a Hive, né? Para essa Hive e para o stake. Então, quando está em stake, você não pode vender. Né? Não sei se as pessoas estão familiarizadas, na Hive especificamente, quando você coloca ela em stake, quando você tira ela, leva 14 semanas, né? São 13 transações por semana para você retirar ela. Vamos supor que você tenha 130 Hive aí. Vai retirar 13 vezes de 10 Hive. Estou usando um número redondo e pequeno para facilitar a conta, né? Mas é basicamente isso. E a primeira saindo a partir da primeira semana, por isso que eu falo que são 14 semanas, né? Mesmo sendo 13 transações. Então, isso gera uma demanda para a moeda que acaba fazendo com que ela crie um valor, né? E aí, o valor da Hive consegue se movimentar. E quanto mais usuários a Hive tiver, maior vai ser essa demanda, maior vai ser essa necessidade. Para o usuário comum que só quer usar ali, a demanda é baixa, né? Ela consegue utilizar a Hive com pouco Hive Power. Agora, se ela quiser ter um poder de voto, se ela quiser ter um poder de governança, é interessante ela aumentar isso, né? Ela aumentar esse poder. Então, acaba todo mundo que acaba se envolvendo acaba querendo aumentar aí esse Hive Power e gerando uma demanda grande para a moeda, né? Então, como que funciona isso? Ela gera valor através da necessidade de estacar Hive, da necessidade de compra, né? Então, a partir daí que vem o valor e essa pool já pré-mintada ali, né? Vai ser distribuída através da governança de quem tem mais Hive Power. Então, se eu quero ter um poder de voto legal para remunerar o teu conteúdo, remunerar o conteúdo da minha comunidade, eu tenho que fazer o máximo de stake possível ali que eu puder. E aí foi assim que eu entrei na Hive. Eu não sei se, né, mas a remuneração de conteúdo só vem pela própria comunidade, mas existe algum tipo de formato onde, sei lá, alguém queira ou uma empresa queira patrocinar conteúdo, por exemplo? Existe sim. Existe sim de algumas formas, né? Primeira forma que existe é o seguinte: existe os chips, né? Que são as gorjetas. Então, uma coisa que eu também deixei de falar, que é bom até a gente voltar nesse assunto de conteúdo. O conteúdo ele fica sendo remunerado por 7 dias. No 7º dia você recebe o pagamento dele e aí ele para de ser remunerado a partir daquele momento, tá? Você tem 7 dias para ser votado ali dentro daquele conteúdo, né? E aí, com relação a outras remunerações, né? Como você falou de uma empresa querer te patrocinar o conteúdo, uma das formas é através dessas gorjetas, né? Você, por exemplo, eu fiz uma postagem sobre os Splinterlands, eles podem me dar uma gorjeta. Além do voto que eles podem me dar, né? Que eles têm um poder de voto alto, por ter um HP muito grande, eles podem me dar uma gorjeta ali. Ou qualquer outro projeto, ou
né? Ou outra pessoa que gostou do seu conteúdo e quer incentivar, né, a tua comunidade, por exemplo, ou você querendo incentivar a comunidade a gerar conteúdo de qualidade, você pode também dar gorjeta e várias coisas do tipo. Existe essa possibilidade. E isso é uma forma de você gerar grana ali também dentro da rede social da Hive, né? Outras coisas é a comunidade também te delegando o HP. Vamos supor que você presta um serviço para a comunidade legal, e aí a comunidade fala, não, eu vou te delegar aí uma quantidade de HP para você gerar uma renda para você. Porque quando você tem HP, se você vota, você está gerando uma renda para você, né? É uma renda que vem para você em Hive destacado, mas é uma renda ali. Né? E se você acredita e quer construir ali a comunidade junto com a comunidade da Hive, você está gerando um valor muito grande. Para mim, hoje, né, no meu pensamento, na forma que eu levo ali para as minhas estratégias dentro da Hive, eu valorizo muito mais receber $1 em HP do que receber $1 em HBD. Não que eu não possa transformar esse dólar em HP, eu posso. Mas normalmente quando a gente pega líquido, a gente acaba, né, jogando para outras coisas, outros projetos e outros tokens. Então o HP ele é muito importante, né? Ele é a sua reputação ali dentro, né? A Hive ela tem 2 tipos de reputação. Ela tem a reputação do númerozinho ali que fica do lado da sua conta, que quanto mais conteúdo de qualidade você gera, mais aquele número aumenta. Tem uma série de mecanismos ali que faz ele aumentar ou diminuir, porque você pode também perder a reputação se você tiver votos negativos, né? E tem a reputação que não é vista, que é vista pela comunidade, mas não em um número, né? Que é a reputação que você cria ao ser engajado, é uma reputação que você cria a fazer parte dos projetos, né? Como toda rede social, que realmente é uma rede social, né? Eu tenho costumado dizer, não sei se você chegou a ouvir eu falando isso lá na NFT Brasil, que hoje em dia as redes sociais, elas são muito mais redes e menos sociais, né? Isso é verdade, é verdade. É rede social, né? Por isso que eu acho que todo mundo tem saudade, quem é dessa época, né? Não sei se tem alguém aqui mais novo do que o Orkut, mas o Orkut ele era totalmente social. Pessoas criavam comunidades totalmente nada a ver ali só porque se sentiam aquela sensação de pertencimento, sabe? E isso é uma rede social, isso é o social da rede, né? E você vai hoje no Facebook, cara, uma briga por curtida. Você vai hoje no Instagram, é uma briga por curtida, né? Então, não é muito social, é mais rede. E a Hive, ela tenta recuperar um pouco esse social da rede, sabe? Você está ali para gerar conteúdo de qualidade e você acaba engajando com as pessoas e acaba ficando incentivado a fazer parte dessas comunidades. Oi, Salete, você conheceu o Orkut, muito legal, né, cara? O Orkut era uma rede social muito boa. Eu me amarrava. Cara, eu gostava das comunidades completamente aleatórias. Totalmente aleatório, todo mundo engajado, conversando, brincando, né? E trocando ideia. Vocês estão vendo minha tela aí? Eu tô. Tá? Então, essa aqui é uma das formas de você ver a Hive, né? Aqui eu tô direto na minha carteira, aqui tá minha foto. Esse aqui é meu número de reputação, né? Dentro da Hive. Quanto mais cresce, mais difícil fica de crescer, né? Chega até 50, 60 bem rápido, criando conteúdo. Quando você chega a 65 ali, começa a demorar um pouco mais. 70, então, nem se fala. E aqui está a carteira. Meus Hives líquidos. Essa é a minha carteira principal, minha conta principal. Esse aqui é o Hive Power que eu tenho nela. E como vocês podem ver, ele está todo delegado. Esse menos aqui significa que ele está todo emprestado para esses projetos aqui, que são Nexo Volter, o meu projeto de curadoria dentro da Hive, né, da minha comunidade. Léo Volter é uma comunidade de finanças que também paga pela delegação. Todos esses aqui pagam pela delegação, né? Eu delego para eles e recebo em troca alguma coisa, ou no token da comunidade, ou em próprio Hive, né? A Essence me paga também em Hive, e a Hive BR Volter, que também paga em Hive, mas eu delego mais para ajudar mesmo a comunidade, porque eu faço parte aqui da comunidade. Então, além de tudo, tem essa parte social, né? A gente não pensa só onde eu vou ter o mais lucro. Eu poderia ver o mais lucro aqui desses 4 e delegar tudo para um só. Mas eu tenho um aspecto social, então não tem problema ali de perder todo dia 1 centavo, 2 centavos ou 10 centavos para poder tá fazendo uma ajuda ali para a comunidade, né? Tá realmente, efetivamente, auxiliando de alguma forma ali essa comunidade. Então, eu começo a gerar essa renda. Aqui está o meu dólar. Esses dólares aqui são das postagens que eu fiz, né?
Aqui são os meus posts. Vocês vão ver postagens muito sobre a Léo Finance, porque a gente está numa campanha de publicidade da Léo Finance que está remunerando aí, distribuindo, na verdade, né, $10.000 em premiações. Né? É a campanha de um mês, começou no dia 1º de maio, vai até o dia 10. Então, eu tenho muita postagem sobre eles. E aí, aqui a última postagem que eu fiz ontem. Saiba o que são blockchains e como elas funcionam. Essa é uma postagem mais longa, um formato de artigo mais jornalístico. A capa eu mesmo fiz. Vocês podem ver que tem que ter um certo cuidado, né, se você quer uma remuneração legal, com a apresentação da sua postagem, né? Claro, se você quiser chegar aqui, não, Felipe, eu não sei fazer uma postagem tão bem editada, né? A minha nem está tão bem editada assim, mas com esse tipo de edição, eu só sei fazer mais simples. Né? Eu quero fazer postagens mais curtas, não tem problema, você pode fazer também. Né? Dependendo da comunidade, é até melhor fazer postagens mais curtas. Essa aqui foi para uma comunidade de finanças, então está bem longo. Fiz uma tradução para o inglês, né? Porque infelizmente os maiores curadores são em inglês, né? E aqui essa postagem em um dia chegou a $11, né? E aí lembrando que metade para mim, líquido, metade é para quem fez a curadoria, né? Para quem fez o voto. E ainda tem 6 dias para remunerar, né? Há 3 dias atrás, mais ou menos $12 também. Então, assim, vocês veem que é um valor legal, né? Quanto que você precisa para começar a remunerar no YouTube, né? Quanto tempo precisa antes de conseguir remunerar? Ou em outras plataformas, né? Ou muitas vezes nem consegue, né? Então, assim, na Hive, você pode fazer seu primeiro post e conseguir uma remuneração legal. Inclusive, o primeiro post costuma ser remunerado até melhor, porque é um incentivo aí, né? Como vocês podem ver, tem alguns também, ó. Esse aqui eu fiz o quê? Eu postei, teve 2 num dia, né? É porque aqui tá mostrando só um, porque o outro eu não compartilhei no meu post. E aí, algumas vezes, a remuneração é baixa também. Às vezes, não recebe voto, às vezes não tem engajamento, né? Mas, no geral, vocês podem ver que tem uma remuneração legal. Para não dizer que é porque eu estou há muito tempo na Hive e recebo uma remuneração maior, eu vou mostrar aqui alguns posts de introdução, que é o post que a gente recomenda fazer quando você entra. Né? Posts de introdução são os primeiros posts que você faz onde você se apresenta para a comunidade. Eles são bem importantes porque, através deles, você consegue provar que você não está aqui para simplesmente farmar pool de recompensa. Né? Existe uma preocupação séria em farmar pool de recompensa, porque quando você faz um monte de bot, por exemplo, para postar e começa a usar um monte de estratégia para farmar pool, você está prejudicando toda a comunidade. Então, isso é totalmente desincentivado e existem comunidades específicas para evitar que isso aconteça. Né? Eu vou falar um pouquinho mais desse cuidado daqui a pouco, mas queria mostrar o pós de introdução aqui. Você pode ver aqui, ó, esse pós de introdução aqui, ó, primeiro post dessa pessoa, $25, né? E aí, esse post é promovido não conta, né? Alguns posts de $8, $2, no primeiro post, desde a primeira postagem, tá? Nem todos eles têm remuneração por alguns motivos. Primeiro, às vezes as pessoas não sabem como usar tags. As tags são muito importantes. Segundo, às vezes as pessoas não postam em comunidades que são especializadas para esse tipo de curadoria, né? Mas você postando na comunidade correta, você usando a tag correta, você tendo um certo cuidado ali, um certo aprendizado, né? Tendo alguém para te fazer uma mentoria ali, você consegue remunerar legal o seu primeiro conteúdo desde já. E eu me arriscaria a dizer, talvez estando errado, mas eu acredito que não, que fora da Hive você não tem nenhuma rede social que te remunera em nada no seu primeira postagem. Né? E muito menos em $10, $20 e até $40. Né? Eu posso estar errado, porque eu não conheço todas as redes sociais, mas eu arriscaria dizer isso aí. Né? Então, assim, é uma oportunidade grande aí de você remunerar, e a partir dessa remuneração você construir algum valor ali e realmente entrar nessa comunidade. Surreal. É incrível, né? Como você pode, através de criação de conteúdo, remunerar. Todo mundo que quiser criar uma conta na Hive, eu vou criar essa conta gratuitamente, tá? Então, a ideia é exatamente
eu criar a conta e fazer essa ajuda nas primeiras postagens. Inclusive, eu gosto de sempre a primeira postagem mostrar para a pessoa como fazer e verificar ela junto com a pessoa antes de postar. Por quê? Porque se tiver alguma coisa que esteja fora do que a comunidade está acostumada, por exemplo, essa aqui provavelmente, deixa eu até pegar uma mais antiga aqui para ver que está com pouca remuneração. Provavelmente essa aqui tem alguma coisa que não está legal. Ó, ela postou, eu posto a introdução dela na Like2, que é uma comunidade de foto. E aí não teve engajamento. Ó, uma postagem muito curta, não é legal. Se eu tivesse aqui fazendo a conta dessa pessoa, eu ia falar, ó, fala mais um pouco sobre você, mostra quem você fala um pouco sobre seus interesses, o que você quer postar aqui, como é o seu tipo de criação de conteúdo. Perde um tempinho maior ali de 15 minutos, que você tem chance de ganhar aí $20 de remuneração. Ela perdeu aqui o quê? 5 minutos, talvez? Mas ganhou 20 centavos, 16 centavos. Né? Então, não valeria gastar mais 10 minutos. E assim, eu te garanto, pela experiência que eu tenho hoje na Hive, se você encontrar as pessoas certas, se você entrar, por exemplo, aqui no Discord da Hive BR e falar, eu quero ajuda para fazer um post. Cara, tu vai ter no mínimo umas 5, 6 pessoas ali na hora falando, vamos lá, o que você precisa? O que você já sabe, o que você precisa saber? Vamos lá. Porque, e de graça, sem te cobrar nada, assim, porque a galera tem esse senso de comunidade, sabe? Eu fazendo onboard, eu não ganho diretamente nada, dependendo da situação. Algumas vezes eu ganho. Se você posta na minha comunidade, eu vou estar ganhando engajamento na minha comunidade. Embora financeiramente eu não ganho, esse é um ganho importante, né? Vou falar um pouco sobre o possível ganho financeiro que eu talvez possa ter, que é mínimo, com o onboard de algumas pessoas, mas é um mínimo. Mas o principal tá gerando valor para essa comunidade. Né? Tá gerando valor para a Hive como um todo. Eu faço parte de uma comunidade chamada OCD, que é a maior comunidade de curadoria da Hive, e ela tem um princípio de onboard. Então, eu tenho esse programa de onboard dessa comunidade, onde eu consigo criar links gratuitamente, sem depender do meu HP ou não, porque no meu HP eu não conseguiria, pelo meu HP pessoal. Eu dependo dessa comunidade. E eu consigo indicar o post dessas pessoas que eu faço onboard uma vez por semana, que nesse onboard que eu faço, eu consigo indicar uma vez por semana para receber voto. É claro, não vai ser votado se o post for de baixa qualidade. Se for um post extremamente curto, se for um post que tenha plagiarismo, se tiver alguma coisa de plágio, gente, pegou fonte, cita fonte, pegou algum conteúdo, pegou foto de terceiro, cita fonte, porque isso é importante, o conteúdo é remunerado, então passa a ter uma responsabilidade maior sobre esse conteúdo, sabe? E aí, se tiver tudo certinho, das coisas que na mentoria eu posso falar um pouco mais, mas se tiverem interesse, podem perguntar aqui também no chat, você vai receber um voto. Aí esse voto pode variar de $6, eu já vi voto de $20 aí nos onboards que eu tenho feito. O meu pai, ele tem uma barreira tecnológica gigante, ele tem uma dificuldade, não sei nem se ele está assistindo aí a live, mas talvez esteja, não sei se ele já acordou. Mas ele entrou na Hive tem 1 mês e meio, e ele já recebeu em 1 mês e meio, criando conteúdo ali menos de uma vez por semana, já gerou mais de $100 ali de valor para ele. Né? Caraca. Ele não sabe sacar, na hora de sacar ele vai precisar de mim, porque ele não tem conta, né, em nenhuma exchange, né? Ele vai precisar aí dessa ajuda minha, com certeza eu vou estar ali. Muito obrigado, Salete, muito obrigado. É muito bom ouvir feedback enquanto a gente está falando, porque a gente fala aqui pra caramba e não sabe se a galera tá gostando, né? Então, galera, se estiver gostando, fala aí, levanta aí, dá o like na live pra gente poder saber. Não, eu já tô aqui pensando, não, pô, vou ter que trazer o Felipe centenas de vezes agora pra a gente botar mais gente aí dentro do onboard da Hive. Sim. A gente pode vir quantas vezes forem necessário. A gente vai marcando aí. Se quiser fazer um e-mail da Hive semanal aí, a gente faz, não tem problema não. Por mim a gente faz, gente. Por mim eu tô dentro, eu super topo. Ó, e te falar, a gente tem aí pro ano todo, cada semana abordando um tópico diferente da Hive, um projeto diferente. A Hive tem muito projeto legal. Eu tô falando da Hive como um todo hoje, né? Porque eu tô presumindo que a maioria das pessoas que estão assistindo a Hive, a live, né? Não, eu acredito. Ninguém nunca perguntou aqui no canal sobre esse protocolo. Exatamente. Eu tô presumindo que ninguém conhece, né? Então eu tô falando do basicão, e por isso é um assunto até mais massivo, né? Porque a gente tem que explicar ali, né? O básico, embora seja mais fácil, porque o costume, normalmente eu falo isso, e aí eu falo, é uma blockchain, a primeira pergunta que o cara fala, o que é isso? O que me interessa isso? Aí eu falo, não se preocupe, é uma rede social
que pode ser outras coisas, aí eu tento explicar da forma menos técnica possível, né? Que eu estou usando mais termos técnicos, porque eu acredito que a galera entende com mais facilidade. Gente, dá licença, vou tirar um pouco de casaco, tá ficando calor aqui. Tava frio de manhã e já tá esquentando um pouquinho. Então, eu estou sendo um pouco mais técnico, entre aspas, né? Mas tentando também falar da forma mais sucinta possível. Se eu só responder a pergunta do Paulo aqui, e vou entrar nesse ponto aí da descentralização, né? De não ter um algoritmo, né? Vou explicar como funciona a visibilidade do teu artigo ali dentro da Hive, né? Porque fora da Hive ela tem os mecanismos de busca do Google, seja lá de qual for que você estiver utilizando, né? Mas dentro da Hive ela tem um mecanismo ali que não é um algoritmo que nem o Facebook ou outros que escondem, né? Que nem outras redes sociais. E vou falar também sobre essa questão de censura, né? É importante também. Paulo, a construção de conteúdo só pode ser sobre qualquer assunto. Inclusive, tem comunidades para praticamente tudo, tá? Não vou me aprofundar mais nessa parte de comunidades, eu estava só terminar de responder as perguntas do Felipe com relação a essa descentralização e essa questão de censura e algoritmo, né? Mas eu vou entrar mais a fundo e aí a gente vai falar sobre comunidade de poemas e tudo mais. Mas eu já te adianto, tem comunidade sobre quase todos os assuntos, e o assunto que não tem comunidade, você pode criar. Você vai lá e cria, a comunidade ela tem um custo de 3 Hive. 3 Hive hoje não dá nem $1,50. Tipo, é menos de R$10 que tu cria a tua comunidade. É um valor baixinho. Uma taxa de gás que você paga em outras redes cria um monte de comunidades aí, né? Dependendo da taxa de gás. E a Hive não tem gás, tá, gente? Tem comunidade para tudo. E para você ser remunerado, a única coisa que precisa é você ter um voto de alguém que tem ali que acredita que teu conteúdo gera algum valor e que a pessoa tenha o token de governança Hive destacado, Hive Power, né? Quanto mais Hive Power, maior ele vai remunerar. E as comunidades de curadoria, de forma geral, tem algumas comunidades com conteúdo específico. Vou dar o exemplo da minha comunidade, que é a Nexo Digital. Hoje a minha remuneração ainda é baixa, a comunidade é recente, a comunidade tem 6 meses, completou 6 meses agora, no início de junho, dia 1º. E a minha curadoria ainda é pequena, mas a gente está buscando aí até dezembro ter um poder de voto legal. Eu voto em conteúdos de dança, arte e cultura. Se você postar, por exemplo, poema é arte, né? Se você está falando de escrita criativa, é arte. Não é qualquer escrita que é arte, mas a escrita criativa é uma arte, né? Então, e aí o seu conteúdo vai ser remunerado de acordo com esses votos, beleza? Voltando para o assunto do que você falou da descentralização. A questão da descentralização, como eu falei, a comunidade gera a Hive, né? E a Hive é totalmente centralizada. Ela ser descentralizada tem, na minha opinião, inúmeros pontos positivos, mas tem alguns negativos. Se você for considerar censura mesmo, você não pode ser censurado. Eu posso postar o que eu quiser, eu posso postar nudez explícita, eu posso postar que eu não posso ser censurado, não tem como eu ser bloqueado, não tenho o que fazer. Se eu quiser xingar todo mundo, se eu quiser ser desrespeitoso, eu vou ser. É aconselhável? Não, é uma rede social, cara. Se você fizer qualquer coisa desse tipo que eu falei agora, você vai perder a tua reputação. Por mais que não perca a tua reputação de número, tu vai perder a tua reputação intrínseca ali, aquela social. Então, você vai estar só queimando tua conta. Ah, mas eu posso criar uma conta fake e fazer isso? Posso. Se tu tens tempo sobrando para isso, beleza. O meu tempo mal dá para gerar os conteúdos que eu quero. Mas você pode. O que acontece? Você pode postar no teu blog. Se eu não te sigo, se eu não olho o teu blog, se eu não faço nada, se você posta só porcaria, né? Porcaria, entre aspas, posta só coisas que não são interessantes para a comunidade, ninguém vai olhar teu blog. Quando você posta numa comunidade, sim. Porque por mais que a Hive seja descentralizada, como eu falei no início, as comunidades podem ou não ser descentralizadas. As comunidades, elas têm um dono. Cada comunidade, vou ser um pouco mais técnico agora, se não der para entender, eu tento simplificar, tá? Tento tornar mais acessível. As comunidades, elas são uma carteira. Cada comunidade, ela tem uma carteira ali. E tem chaves de carteira ali, tem as keys da comunidade. E essas keys, elas ficam com uma pessoa. Se a comunidade tem o objetivo de ser descentralizada, essas keys podem ser divididas ou usar um multisig, né? Sim. Fazer uma assinatura múltipla. Não sei se todos sabem o que é multisig. Multisig é quando várias pessoas têm que assinar para uma transação ser aceita, né? Então é possível fazer isso na Hive. Sinceramente, eu não sei como, porque eu nunca utilizei e não é uma coisa tão simples, mas eu sei que é possível, né? Já conversei com isso sobre alguns desenvolvedores
mas é um processo que depende de uma abordagem mais técnica, essa multi-assinatura, mas pode acontecer. Então, você descentraliza essa comunidade. Mas, no geral, a comunidade ela é uma carteira. E dentro da minha comunidade, eu escolho que tipo de conteúdo eu quero ver. Eu posso, por exemplo, se você postar alguma coisa na Nexo Dança e Cultura lá, que não tem a ver com a arte, dança e cultura, eu pessoalmente tenho a abordagem de chegar e falar, ó, a comunidade não é para esse tipo de conteúdo, é para tal conteúdo, mas tem a comunidade tal, vou indicar o cara da comunidade e falar, quando você postar sobre isso, sobre os conteúdos da comunidade, posta aqui. Tem comunidades que tu postou alguma coisa que é fora, ela já te multa, de primeira. E aí, nessa comunidade, teu conteúdo não vai ser mais visto, entendeu? Ele ainda existe, mas ele vai estar só no teu blog. E aí, para ver, a pessoa vai ter que ir no teu blog. Por quê? Como que é distribuído os conteúdos na Hive? Eu vou usar aqui a tela, que ainda está sendo compartilhada. Se eu vier aqui, eu tenho esses mecanismos aqui de distribuição, né? Global. Se eu coloco global, em new, ele vai me mostrar todos os conteúdos que estão na tela, de acordo com os últimos que foram feitos, postados, tá? As últimas postagens, aqui 1 minuto, 2 minutos. Aí, se eu atualizar aqui, ele vai gerando e aumentando isso. Se eu colocar aqui hot, os que estão nas últimas 24 horas, com maior quantidade de votos, que receberam votos por minuto a mais, sabe? Que tiveram uma quantidade boa de votos por minuto. E ele vai me mostrando aqui os hots. Tem os trends, que aí ele não pega só das últimas 24 horas, mas pega uns absurdos. Isso aqui é uma remuneração absurda, que inclusive eu não vejo muito na Hive. Tá? Só para vocês verem. Um dia ele postado $200, velho. Provavelmente não vai crescer mais e talvez diminua, tá? Aí eu vou explicar depois o mecanismo de diminuição aqui. Crescer mais, normalmente o conteúdo ele é melhor botado no primeiro dia, principalmente pela estrutura da Hive, né? É melhor você botar no primeiro dia e ele aparece primeiro os que foram mais recentes. Então, se tem um aqui de 5 dias, 6 dias, se eu rolar, eu vou até ver, mas não tem muito, né? E tem os amigos, que aí sim você vai ver se são os que você segue, né? Então, se eu te sigo e você posta qualquer coisa, vai aparecer aqui. Né? Então, são as métricas que se usam. E tem as tags, né? Por exemplo, a tag da minha comunidade, eu uso Nexo Digital. Eu posto aqui. Todas essas postagens aqui utilizaram Nexo Digital, tá? Se eu for descendo aqui. Entendeu? Então, tem várias formas de que as curadorias podem buscar conteúdos. Conforme você vai conhecendo o ecossistema, você vai descobrindo qual é a melhor forma para conseguir o melhor voto ali, né? Inclusive, qual conteúdo é melhor para remunerar. Eu tive a ideia de trazer a Nexo Digital para cá, para a Hive, porque a Nexo era o nome da minha escola que fechou, né? Então é uma homenagem, essa blusa aqui era da escola, não é da comunidade, né? E aí eu coloquei ela em homenagem à escola, que era uma escola de dança, arte e cultura, né? E eu decidi fazer porque as comunidades de dança remuneram muito mal. Tem um conteúdo de dança ou outro que é muito legal, que o cara divulga bem, porque eu posso pegar meu link também e divulgar no Discord das curadorias e o cara viu ali, legal. Mas eu dependia de fazer esse trabalho de divulgação toda vez que eu queria postar um conteúdo de dança, porque as comunidades de dança não tinha nenhuma comunidade de curadoria fazendo esse trabalho. E por que não tinha? Porque os donos de comunidade ali, ou a comunidade em si, não era forte, não buscava isso. Meu objetivo era construir uma comunidade do zero para artistas, para cultura e para dança, para ter esse poder de voto legal. Hoje ainda estou nessa construção, já tenho uns votos legais, mas é isso. Então o algoritmo ele entrega dessa forma. Deu para entender mais ou menos como o algoritmo funciona? Para mim tá tranquilo. Ele não vai te entregar porque você postou o que você quis, sabe? Ele vai entregar de acordo com o que a pessoa buscou. Por isso que as tags são tão importantes na Hive. E as tags de comunidade se tornam tão importantes. Né? A HiveBR, por exemplo, ela busca conteúdo através da tag HiveBR. Primeiro, a curadoria vai na comunidade, depois ela vem na tag HiveBR, e o curador da HiveBR, eu já fui curador da HiveBR, hoje por falta de tempo eu não faço mais curadoria na HiveBR, tem uma equipe fazendo isso lá, eu fazia parte dessa equipe, hoje não faço mais. A HiveBR vem aqui, ó, e faz a curadoria através daqui. Provavelmente, eu não sei se já foi feito, porque está recente isso aqui. Ainda não foi, mas se eu pesquisar aqui um mais antigo, provavelmente, eita, esse aqui foi bom, ó. Provavelmente ele tem a HiveBR aqui, que tem o poder de voto aqui. Esse é o poder de voto da conta única, mas a HiveBR tem uma trilha de voto, tá? Quando ela vota, vem mais ou menos uns 100 votos votando em você, que aumenta esse valor aqui em mais que o dobro, né?
Essa aqui é a comunidade que eu faço parte do onboard, tá? Que eu falei mais cedo. Esse é o voto que ela costuma dar em posts legais, que ela acredita ser legal. E aí vocês podem ver aqui que esse aqui recebeu o voto de algumas outras baleias dentro da Hive. Esses votos acima de $10, gente, é tudo voto de baleia, tá? Para ter esse poder de voto aqui, precisa ter muito Hive estacado. Não é tão simples assim. Toda escrita está em inglês. No caso, material brasileiro em si, poderia ser em português? Pode. A comunidade HiveBR, ela só vota em material, só vota é um exagero, né? Todo extremo é bem estranho de se falar, né? Maximalista. Né? Ela é voltada para conteúdos em português. Porém, eu sempre aconselho quem eu faço onboard a fazer uma tradução. Pode ser de Google Tradutor, tá? Meu pai não fala nada de inglês, meu pai tem uma dificuldade enorme com... Eu uso sempre o exemplo do meu pai, porque meu pai tem 66 anos e ele tem uma dificuldade tecnológica grande. Ele está 1 mês e meio na Hive e está remunerando bem. Está remunerando melhor que muita gente. Muito melhor do que eu no começo. Claro, eu ajudei, eu ainda ajudo, eu sempre ajudo ele a editar, porque ele tem dificuldade para edição, né? Mas ele mesmo pega lá o conteúdo dele, ele escreve tudo, e aí eu ajudo ele a passar no corretor, porque às vezes tem alguns erros de português, né? E aí eu jogo para o tradutor junto com ele e do jeito que foi, vai. Eu não paro para analisar, não. Os meus eu paro para olhar parágrafo por parágrafo. Inclusive, eu tenho um post para hoje que eu só não fiz ainda porque falta traduzir. E eu não jogo só o meu e vou lá porque eu procuro ter uma qualidade maior ali na tradução. Mas você pode jogar, você vai ser votado do mesmo jeito, tá? Mas tu joga em português e depois faz um novo post em inglês ou é tudo no mesmo post? Tudo no mesmo. Boa pergunta. Isso é considerado plágio, tá? Tradução não é considerado conteúdo original. É plágio de si mesmo que as comunidades de curadoria chamam. Então, você não deve fazer isso. Você pode, porque a rede é sua, você faz o que você quiser. Mas, provavelmente, você vai ficar mal visto e vai parar de receber votos dessas grandes comunidades. Então, mas eu no mesmo post, eu faço português e inglês? Ou não? Isso. Existem várias formas de fazer isso. Eu antes fazia... Eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. English Below. Tá? Eu tenho como colocar aqui um link para clicar através de HTML e colocar e já ir lá para baixo. Foi uma das formas que eu fiz no início. Eu colocava um link em HTML aqui na hora que eu estou escrevendo e quando o cara clicasse aqui no English Below, já ia direto lá para o... Na verdade, não era nem English Below que eu colocava a versão em inglês, né? English Version. Minha pronúncia é uma porcaria, tá, gente? Em inglês, a sua ainda é melhor que a minha. E aí eu clicava aqui e ele ia direto. Por que eu não uso mais? Porque eu descobri, através dessa campanha da Leo Finance, que algumas plataformas não aceitam o HTML. E aí, para algumas pessoas, às vezes, que usavam o celular, por exemplo, não aparecia o link. E aí ficava assim, a pessoa sabia que tinha uma parte em inglês embaixo e às vezes ia embora, sem ler, sabe? E aí eu passei a usar assim, que é menos atrativo, mas eu alcanço todo mundo, né? Outra coisa também é os mecanismos de busca do Google, né? Isso aqui facilita no mecanismo de busca. Tem algumas técnicas, mecanismo de busca que eu acabei aprendendo. Agora, você precisa saber tudo isso? Não precisa de nada, cara. Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Mecanismo de busca eu comecei a aprimorar agora na última semana. E aí, no meu caso, eu traduzo para inglês. Se eu não quiser traduzir, eu não preciso. Eu vou ser votado do mesmo jeito. Só que as grandes comunidades de curadoria, como a OCD, por exemplo, ela só vota se tiver em inglês. Tá? Se você tiver, você pode colocar inglês e português, você pode colocar inglês e espanhol, mas tem que ter inglês aqui. E aí eu coloco aqui, ó, a segunda parte em inglês. Tá? No meu caso, eu traduzo parte a parte e vou olhando aqui. Às vezes pode passar algum erro, mas no geral eu consigo visualizar aqui quando tem algum erro e modificar. Tá? Principalmente quando eu traduzo alguma palavra que... quando eu vou fazer alguma coisa em espanhol, por exemplo. Quando eu coloco raiva em espanhol, ele fala colmena, que é colmeia, né? Porque raiva em português seria colmeia. Então, eu tenho que ajustar esse tipo de coisa. Né? Second layer, ele não coloca segunda camada, ele não coloca second layer, né? E assim por diante. Eu vou ajustando algumas palavras. Mas se eu quiser, Paulo, fazer um conteúdo totalmente português, eu vou conseguir. Mas dificilmente hoje eu vou ter o mesmo alcance que eu teria se eu colocasse ele traduzido. A HiveBR, ela busca exatamente isso, tá? Um dos objetivos da HiveBR, a HiveBR, quando eu entrei nela, ela não tinha um programa de curadoria, ela era só uma comunidade para ajudar as pessoas. Hoje a gente tem um programa de curadoria cada vez mais forte, crescendo a cada dia. Já tem um voto de 25 centavos, que é um voto legal, vamos ser sinceros, a postagem que a gente faz nas outras redes não geram isso, 25 centavos de dólar, né? Razoável. É bom, não é? Eu quero mais, mas
já é melhor do que não receber, né? É melhor do que outra Eu, pessoa eu, receber. eu posto lá no Medium e no Substack e no LinkedIn, não recebo nada, velho. Exatamente. Então, a RaiVR já tem esse poder de voto, um poder de voto até maior que isso, considerando a trilha de curadoria. Ela vota em basicamente todo o conteúdo BR. Hoje a gente consegue votar em todo o conteúdo que tem um certo nível de qualidade. Tem alguns tipos de conteúdo específicos que a gente não vota, né, que a comunidade não vota, por uma questão do diretriz de curadoria, né? Mas aí você vai saber disso, né? Caso você poste sobre alguma coisa que não é votado, a gente vai falar sobre isso e você vai poder ajustar o seu tipo de conteúdo para receber esse voto, né? Assim como outras comunidades têm essas diretrizes, como a OCD, que só vota em conteúdo que tem inglês para ter um alcance maior, né? Então, pode sim conteúdo em português, mas, gente, um Google Tradutor traduz em 5 minutos. Se você não estiver tão preocupado assim, é melhor você colocar com uma tradução ruim do que sem tradução nenhuma, sabe? Então, e não custa nada. Tem como colocar também um do lado do outro. Eu colocar aqui, por exemplo, aqui, nesse lado esquerdo, português, no lado direito, inglês. Só que também descobri que, dependendo de por onde a pessoa estiver lendo, isso fica confuso. E aí o texto fica uma bagunça e fica horrível de ler e a pessoa acaba desistindo. Então, eu parei de fazer dessa forma, né? Em circunstâncias ideais, o ideal seria a pessoa ler, né, simultâneo, em 2 línguas, né? Um do lado do outro. Mas hoje a gente ainda tem uma entrega ruim para isso, né? Como eu falei no início, e eu falo sempre, a Hive está bem longe de ser perfeita, né? Até porque ela é recente, ela tem muito a se aprimorar. E a forma que você vê a Hive, ela é vista através de front-end. Front-end, eu não sei se é um conceito comum a todo mundo, mas eu costumo dar um exemplo. Esse exemplo é bem fácil de dar, então eu posso dar aqui rapidinho. Que nem, vamos supor a rede social lá que você tem no seu computador, no seu celular Android e no seu iPhone. Ela é a mesma rede para os 3, certo? Se você postar pelo computador, vai aparecer lá. Se você postar no Android, vai aparecer em todas as 3. Se você postar no iPhone, vai aparecer em todas as 3. Mas cada um tem sua peculiaridade. Como essas redes são geridas por empresas, elas tentam deixar todos os aplicativos dela, né, de forma igual, correto? O aplicativo de Android ele é parecido com o de iPhone e parecido com o que você usa no computador. Na Hive, ela não tem uma empresa por trás. Então, as pessoas, algumas empresas que fazem essas front-end, elas fazem da forma que elas bem entendem e que aplica melhor para o projeto delas. Então, essa postagem aqui é vista assim pela Essence, que é o que eu estou mostrando para vocês, que é uma comunidade dentro da Hive. Eu posso colocar pelo PicD. É uma outra front-end dentro da Hive. E essa postagem vai ser igual, só que vai ser vista de outra forma. Repararam que a forma de ver é diferente? Mas a postagem é a mesma, tá? Eu posso postar pela Leo Finance. Posso postar, não, posso visualizar, né? Pela Leo Finance. Tipo um Twitterzinho, né? Oi? Parece muito com a interface do Twitter, né? Eu vou falar um pouquinho sobre. Inclusive, essa interface é nova. É essa aqui que está fazendo a campanha. A campanha é exatamente para o lançamento dessa interface, que lançou no dia 1º de maio, e está tendo uma campanha remunerando, pagando 10 mil em prêmios, né? A postagem é a mesma, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Essa aqui é uma interface que, se eu colocasse aquele link que eu te dei o exemplo, ele não apareceria. Entendeu? Se eu usar qualquer tipo de HTML aqui dentro, ele não aparece. Se eu fizer toda a minha postagem HTML, por exemplo, HTML, aqui para eu colocar parágrafo, eu colocaria algo como menor P maior, né? O sinal de menor P maior e no final menor barra P maior, para ensinar que aquele é um parágrafo, né? Isso seria um HTML. Se eu fizer isso aqui, meu parágrafo, minha postagem desaparece. Se eu fizer isso nesse parágrafo, ele some, porque ela não lê HTML, entendeu? Deu para entender o que eu quis dizer, não? E aí não aparece nessa front-end, mas se eu fizer em HTML, por exemplo, aqui aparece e aqui também. E aí eu descobri que eu estava fazendo postagens muito bonitas e que quando algumas pessoas abriam em algumas front-ends dessa, em algumas interfaces dessa, elas não conseguiam ver minha postagem, porque eu decidi deixar ela bonita, sabe? E aí foi onde eu voltei para o mais simples e voltei a usar o Markdown, que é isso aqui que vocês estão vendo. Cara, excelente. Deixa eu te perguntar.
ela dá suporte a vídeo ou a áudio ou somente texto e imagem? Show, perfeito, perfeito. Vou responder a pergunta do Paulo aqui. Sim, Paulo, eu entendo isso também. Conteúdo de música, a galera consome bastante, inclusive brasileiro. O poema, eu entendo também, mas eu traduziria, mesmo sabendo que se perde, tá? Porque, de qualquer forma, quem vai ler o teu poema, se você está postando e quer ter um alcance fora, a pessoa vai ter que traduzir. Então, essa perda também vai ter, sabe? O teu público principal vai ser o público brasileiro, nesse sentido, mas você vai ter ainda um alcance maior, beleza? Mas sim, a música, alguma coisa, você posta no original, não tem problema, ela vai ter um alcance legal. E a gente está trabalhando cada vez mais para valorizar mais aí esse conteúdo brasileiro, né? A barreira, olha, Salete, uma barreira? Mas assim, para ser sincero, aonde da comunidade Web3 de criptomoeda que você saber inglês não é uma barreira? Você dificilmente vai conseguir ter conteúdos. Né? Uma verdade gigantesca, velho. O inglês ele é uma barreira para a vida, né? Não é só na comunidade Web3 também, não. Na comunidade Web3 é pior, porque cada vez mais isso muda, tá, gente? Porque a comunidade brasileira é a quinta maior comunidade cripto mundial. Não sei se você tem acesso a isso, tá? Provavelmente o Felipe já deve ter falado sobre isso, né? Pelo menos até a última vez que eu vi era a quinta, não sei se ainda é. É a quinta maior comunidade de cripto do mundo, é a comunidade brasileira. Então, cada vez mais tem conteúdos em português, né? E conteúdos bons em português. Mas ainda assim, muito conteúdo. Se você quer aprender mais, você depende de inglês ou de uma tradução, né? Então, ela é uma barreira. Com relação a isso que o Felipe estava perguntando, com relação a suporte para vídeo, suporte para áudio, tem. Áudio hoje tem muito pouco. E vídeo você tem uma plataforma, que é o Trispeak, que é uma outra front-end da Hive, que você pode postar vídeos. Tá? Para você postar vídeo diretamente na blockchain, para você ter um vídeo on-chain mesmo, na Hive, você tem que usar essa plataforma aqui. Hoje, infelizmente, ainda não tem outra plataforma, embora tenham algumas empresas que estão trabalhando nisso, para poder trazer plataformas para postagem de vídeo. Né? Tem algumas plataformas de stream também, que aí, obviamente, o vídeo fica on-chain, né? Porque você está fazendo a stream, ele fica lá, mas vídeo mesmo gravado, a princípio é essa aqui. Eu posso estar enganado, mas eu acredito até onde a minha informação está atualizada, essa é a única ainda. Mas já tem alguns trabalhos em sentido de trazer novas remunerações, novas formas de trazer esse vídeo para dentro da blockchain, né? Porém, você pode colocar o teu vídeo no YouTube e linkar ele no teu artigo. Isso aparece tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. E aí, dependendo da front-end que você usar, vai ser em HTML que você vai linkar, vai ser... Você pode linkar uma palavra com link escondido, ou você pode colocar o link como um todo, né? Aí você vai ver as formas de fazer isso, né? Basicamente isso, com relação a esse suporte, né? Áudio hoje é muito pouco suporte para áudio. Você tem suporte até para ouvir já, o que nem o Medium tem, né? Você ouviu o post? Se eu não me engano, você tem esse... Eu não sei se eu vou conseguir aqui. Você dá o play, ele toca o já tem esse suporte, eu só não me lembro agora. Porque tem muita coisa, né, gente? É descentralizada e todo mundo... E é open source, então todo mundo constrói em cima. Né? Cara, é isso que eu ia dizer. Tipo, o legal é que em cima da rede já tem diversos... Em cima da blockchain, na verdade, não é nem da rede... eu ia dizer da rede social, mas... A blockchain em si, ela permite a construção de diversas redes sociais em si, né? Que, cara, nessa proposta é extraordinário, velho. Extraordinário. Sim. Ela é feita para isso, né? Na verdade, eu costumo dizer que a rede social é o assunto que a gente fala quando a gente está apresentando a Hive para outras pessoas, porque a rede social é onde eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente consegue se encaixar se quiser. Sabe? Porque todo mundo hoje é criador de conteúdo. Como eu falei, eu uso sempre o exemplo do meu pai, porque meu pai tem 66 anos, ele é criador de conteúdo. Né? Um senhor de tecnologia, tem uma dificuldade de barreira tecnológica,
ele não tem computador, ele faz pelo celular, inclusive que está precisando trocar, o celular dele está com a tela toda rachada, ele vai lá e cria o conteúdo dele. Entendeu? Então, assim, você consegue criar conteúdo, todo mundo é criador de conteúdo, mas tem outras formas. Se você é desenvolvedor, cara, como você falou, né? A Brina tem uma dificuldade enorme de conseguir, a Hive tem uma dificuldade enorme de conseguir desenvolvedor. Eu estou precisando de desenvolvedor para o meu projeto. Claro, eu até teria desenvolvedor se eu tivesse uma verba maior, porque tem desenvolvedores na Hive. Porém, é tão disputado que eu não consigo pagar um preço que hoje meu projeto consegue pagar, sabe? Para fazer uma coisa simples. Porque eu preciso de um bot de distribuição de recompensa. E é difícil, porque eu tenho poucos desenvolvedores que fazem esse tipo de trabalho, sabe? Então, assim, se você é desenvolvedor, você tem um mercado enorme, mesmo que você não queira conteúdo. Se você é um investidor e quer fazer ali você tem posição, pode fazer arbitragem na Hive, volta e meia acontece o preço descolado, o preço das exchanges ali, o preço da Hive. Você pode fazer trade, porque tem um número de tokens absurdos que tem uma liquidez grande dentro da Hive, né? Vou dar o exemplo do Léo aqui, porque o Léo é o que está em alta, né? Da Léo Finance, que é dessa aqui que eu falei que está tendo a campanha, né? Vou colocar aqui uma coisa para vocês terem ideia. Vou colocar pela própria Hive Wallet para vocês verem. Esse aqui é o preço do Léo durante essa campanha. Aqui começou a campanha, mais ou menos. Vocês estão vendo aí minha tela? Então, né? Aqui, ó, o preço, a subida. Nesse meio do caminho aqui, cara, teve uma galera fazendo grana com trade. Uma galera. Você vê aqui, ó, tem muita liquidez, né? Comparado a um token de segunda camada de uma blockchain pequena. É uma liquidez igual dos tokens gigantes? Não é. Mas você consegue fazer uma arbitragem, porque tem essa liquidez aqui, mas essa liquidez aqui tem pouca gente tradando. Às vezes você vai comparar, mas essa liquidez aí não é nada comparada de um token, né? Esse volume, né? Esse volume que está acontecendo aí não é nada comparado de um token grande que você vai fazer um trade ali. Mas a quantidade de gente tradando esse token também é menor, né? Então, assim, você tem várias oportunidades dentro de construir, de tradar, de desenvolver, né? E ela é open source, né? Código aberto. Então, tem um monte de gente construindo enquanto a gente está conversando, sabe? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem a todo momento chegando coisa nova, né? Então, eu acredito que nos próximos meses aí já vai ter uma nova plataforma, porque, para ser sincero, o Trispic é uma solução excelente, mas está longe de ser a ideal, né? Como eu falei, a Hive é ótima, mas ela tem seus pontos negativos. Eu enxergo eles, não é aquela coisa de, né? Caraca, é maravilhoso. Não, é muito bom, é uma oportunidade, é um diamante aí bruto, mas ele ainda tem que ser lapidado em alguns pontos, né? Então, esse é um deles, né? Ter mais gente desenvolvendo para ela para poder gerar muita coisa. Agora, a vantagem disso é que ela já é bem descentralizada. Então, isso garante uma segurança maior dos ativos, né, dela, e garante também que, por ela ser tão descentralizada, qualquer um pode chegar lá e começar a construir em cima. Eu não sou desenvolvedor, mas eu estou chegando construindo uma comunidade. Isso também é construir, sabe? Tem desenvolvedores que podem chegar construindo os dApps ali, né, aplicativos descentralizados que são úteis para outras pessoas. Hoje, ela já tem uma bridge através da própria Leo Finance, com a Polygon e com a Binance, né? Então, você já tem uma bridge com outras duas redes bem importantes, né? E vamos ser sinceros, através da Polygon hoje você chega em qualquer lugar, né? Você chegou na Polygon, você chega em qualquer lugar, porque você dali consegue, né, ir para Ethereum e para todo lugar. Então, eu acho que a gente já está num caminho bom, sabe? Então, você tem suporte para isso hoje. Não é o suporte perfeito, mas ele funciona, ele é funcional. E você pode ver aqui, né, que tem uma galera que está já fazendo grana aí em vídeo, né? Esses aqui, obviamente, são os melhores, né, dos últimos 7 dias. Aqui ele só mostra os últimos 7. Aliás, não, ele está mostrando até alguns de mais de 7 dias, mas eles mostram basicamente os últimos grandes recompensados, né? E também alguns que impulsionaram, tá? Alguns que são impulsionados para estar aqui na frente, né? Nessa front-end. Em outras front-end não vai ter esse impulso, beleza? Porque cada uma mostra do seu jeito. E é isso. Tirei sua dúvida com relação ao vídeo?
Cara, tirou. Tá de É, boa. tem algumas coisas ainda para falar. Eu queria mostrar um pouco a carteira, né? Vou mostrar aqui a carteira da Hive. A gente não usa as carteiras normais que a gente costuma usar para as outras redes. Não uso MetaMask, eu não uso Rainbow ou nenhuma dessas. Eu uso a Hive Keychain, que é uma carteira exclusiva da Hive, tá? Aqui eu posso ter quantas carteiras eu quiser, né? Exatamente, é muito dinâmico e tem muitas oportunidades. E Erivaldo, te falar, a gente não falou nem da metade delas aqui. Cara, ou ia dizer agora, Felipe, cara, quando a gente para pensar no. Eu digo assim, velho, ainda é tudo mato dentro do mundo cripto. Tem gente que não entende. Não, mas eu perdi tal moedinha. Esquece de olhar só a moedinha que valorizou, desvalorizou. O mundo Web3. Até digo, velho, a gente tem gente que diz assim, estamos na internet de escada do mundo cripto. Eu digo, não, velho, a gente tá passando os cabos que vão levar a internet de escada ainda. Né? É muito o começo da coisa toda. Exatamente. Hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Então eu acredito sim que a escala vai ser muito maior. A O curva de tempo que a adoção vai ser gente, muito mais rápido. o tempo que a gente levou do Bitcoin até o Ethereum, ele não existe mais até a próxima fase, sabe? Né? Que você pode considerar outros marcos aí, mas para mim a principal depois do Bitcoin é a criação da rede Ethereum, né? Então assim você tem, acho que se eu não me engano são 6 anos de uma diferença de um para outro. Não existe mais isso, 6 anos. Não existe nem 6 meses de uma geração para outra, né? É basicamente isso. Mas, assim, a gente ainda está construindo, é o que você falou. Todo mundo hoje que está na Web3 está construindo. Né? Quem não está construindo está destruindo. Mas alguma coisa está fazendo. Não tem, não está só aproveitando, sabe? Quem está aproveitando bem está construindo e quem está aproveitando para fazer tramóia aí está destruindo, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma má fama por conta das pessoas que usam de forma ruim, né? Alguma má fama para quem não conhece, né? Hoje, muitas das pessoas que eu falo que não conhecem têm um certo medo, né? Fala, pô, mas eu já vi tanta coisa aí, tanta notícia ruim, né? E a notícia boa a mídia não noticia, mas a ruim da Ibope, né? Então, é bem complicada essa situação. Porém, a gente que está dentro, que a gente vê que não é assim, que tem muita coisa boa, muito mais coisa boa do que ruim rolando, né? Muito mais gente disposta a ajudar do que atrapalhar. A gente está construindo, todo mundo. Até quem está aqui no chat tentando aprender está construindo de alguma forma, né? Então, assim, tem muito espaço ainda, Felipe. E quem entrar agora ainda vai beber muita água limpa ainda, antes do Não, negócio ficar eu, disputado. eu vou até fazer essa pergunta aí para a galera deixar nos comentários, mas, pô, quem quer ver aqui É porque são dois Felipe, tem um Felipe e tem um Felipe, né? Tem Chama o de Felipe Lipe Sem Vivo. Dedos, que é o nome da raiva, pode ser? Você que manda aí. Tem o Felipe sem. Pode ser Lipe, que aí fica... Meu nome na raiva é Lipe Sem Dedos. Realmente, a gente ainda está muito no período da construção de tudo, né? E vai chegar um tempo onde a gente estará utilizando essas ferramentas e a gente nem sequer sabe que a gente está utilizando de forma consciente. A gente aqui sabe que tem uma estrutura, blockchain e tal, mas vai chegar um momento onde tudo será, digamos que meio que no automático já. Exatamente. Essa questão da construção, né? Ela é um trabalho de comunidade, né? A gente falou que ia falar de comunidade aí, e é um trabalho exatamente que a comunidade tem que abraçar, sabe? Como você falou, você entrou pelo dinheiro, né? E para fazer, né? Fazer o teu dinheiro, e hoje você quer construir, né? A minha sensação é a mesma, né? Eu entrei de uma forma totalmente diferente. Eu não manjo essa parte que tanto de trade, da parte mais eu tenho aprendido, né? Por conta disso, por conta de estar dentro. Mas eu entrei também por dinheiro, eu entrei através dos jogos. Eu sempre fiz grana com o jogo, mesmo antes da Web3. Né? Eu, com 17 anos, eu jogava e vendia item. Jogava Mu e vendia Blast. Não sei se a galera tem conhecimento de jogo. Eu vendia a joia do jogo por dinheiro, sabe? No Orkut, inclusive. Eu tinha comunidade no Orkut minha para vender, né, itens do Black Market ali. E tinha outras comunidades também. Então, assim, eu já fazia isso e aí eu conheci o Web3 através disso. Já estudava um pouquinho, mas foi onde eu me aprofundei. E aí a criação de comunidade vem de uma forma de baixo para cima, sabe? Essa construção ela é lenta, mas ela chega no momento porque você começa colocando uma pedrinha, você está sozinho. Aí, de repente, alguém te vê ali e fala, pô, mas isso aí tá ficando legal. Porque quando começa a primeira pedra, ninguém vai te ajudar. Porque, né, cara maluco, tá colocando uma pedra ali.
né? Tá pegando a pedra e colocando. Aí, quando você começa a tomar forma, que o cara vê aquilo ali tá ficando legal. Eu vou ajudar porque eu quero fazer parte disso aí. E aí vem o segundo colocando a pedra. E aí você tem que fazer e falar para as pessoas, não, eu tô fazendo isso aqui, eu tô colocando essa pedra porque eu quero construir isso. Para a pessoa ter a tua visão do que você está construindo com aquela comunidade específica, né? Que no final acaba sendo a grande comunidade da Web3, né? E a pessoa vai te ajudando. Chega um momento que tem tanta gente colocando pedrinha que a parada não precisa mais ser explicada, sabe? Que só de olhar você vê o que está sendo construído. E aí, só de olhar, a pessoa que consegue ter a visão do que está sendo construído, ela automaticamente já vai lá, pega uma pedra e fala: não posso deixar de participar disso aí, não, cara. Eu tenho que tá prestando atenção nisso aí, tem que participar, cara. Tem que pegar minha fatia do bolo dessa história, sabe? Eu quero fazer história. Né? O que a gente fez lá no final de semana passado foi história. O que a gente faz aqui, construindo a história, né? Então, isso é muito importante. E é só o começo. Só o começo, só o começo. Voltando aqui na questão do... Só para voltar um pouquinho no ponto ali que eu tinha perdido de falar, com relação à taxa, né? A taxa de gás. A Hive, ela não cobra taxa de gás, tá? Mas ela tem uma coisa chamada RC, que é os recursos de crédito. Recurso de crédito, deixa eu achar aqui onde está minha tela, achei. Recurso de crédito é isso aqui, que você ganha os recursos de crédito através do seu HP, do seu poder de Hive estacado, tá? E cada transação que você faz, gasta um pouquinho do seu recurso de crédito, tá? Só que ele gasta, mas você não paga isso. Porque ele gasta, mas ele regenera. Ele regenera 20% ao dia. O que significa? Que todo dia você pode fazer aquele número de transações ali que ele vai regenerar no dia seguinte. A única coisa que você precisa é ter a moeda em stake para gerar esse recurso de crédito. Tá? Aqui, por exemplo, com o recurso de crédito que eu tenho hoje, mesmo delegando o meu poder, eu tenho o suficiente para fazer 898 posts no total, né? Por dia regenera 20%, então eu tenho 1/5 disso aqui, dá mais ou menos, sei lá, 100 e poucos posts, menos de 200, né? Mas mais de 100. Não preciso nem dizer que é impossível, né? Eu fazer mais de 100 posts por dia, certo? Cada transação que eu faço, cada curtida, cada coisa gasta esse RC. Cada comentário, então comentário sim, é possível fazer mais de 100 por dia. Então pode ser que meu RC acabe aqui. Meu RC começou a acabar, o que eu faço? 2 oportunidades. Ou eu estaco mais Hive e aumento meu RC, porque eu vou estar aumentando meu HP, naturalmente aumentando RC. Ou eu chego para alguma comunidade parceira e falo: olha só, Felipe, você chega para mim, eu fiz teu onboard aqui, e aí você vira para mim e fala: pô, Felipe, meu RC acabou, não estou conseguindo postar, não estou conseguindo fazer nada. E aí eu vou lá e vou te delegar RC, vou te emprestar esse RC. O meu RC, inclusive, ele é todo delegado, porque, como eu já falei antes, eu delego o meu HP todo para a comunidade. Então, eu não tenho RC próprio. E aí, o que eu faço? Eu delego para a comunidade me delega o RC de volta, porque ela não precisa do RC todo, então ela me delega o RC para eu fazer minhas transações. Você precisa se preocupar com isso? Se eu fizer teu onboard, não. Só precisa me avisar se você tiver sem conseguir fazer post por causa disso, porque eu vou chegar e vou te delegar, né? Pelo menos nos primeiros momentos, né? E aí, conforme você fizer postagem, eu acredito que na sua segunda postagem você já não precisa mais de RC, porque a tua primeira postagem vai ser de qualidade, com certeza. Você vai, né? Eu vou estar te ajudando a fazer uma postagem ali de qualidade. Fazer $6.000 lá e jogar tudo para a comunidade de volta. 6 mil é difícil. É uma das coisas que eu vou falar sobre voto também. Mas você vai fazer uma postagem de qualidade, você vai conseguir uma coisa boa, mas... E aí eu não vou precisar mais. Aí eu posso tirar essa delegação e passar para a próxima pessoa que eu fiz onboard. Entendeu? Como a necessidade para criar 2 posts é muito pequena de RC, eu consigo aí delegar para 100 pessoas tranquilamente o suficiente para fazer esses primeiros posts e ir retirando e recuperando RC. Além disso, você tem a possibilidade... não, Felipe, eu já tenho minha comunidade aqui, eu quero entrar e poder fazer uma parada legal. Eu quero entrar e comprar Hive para poder ter meu HP próprio e ter meu poder de voto, poder votar na minha comunidade, que eles também estão entrando aqui, né? Então, você pode comprar o teu HP e já destacar e já ficar com o teu poder de voto legal, né? Então, assim, esse RC, ele regenera, então você não gasta o gás. O gás que você gastaria lá pagando, seja em BNB, na moeda que for, né, na rede que for, você não paga na Hive, beleza? Você gasta o RC, mas ele regenera sozinho. Ficou claro essa parte do RC? Ficou? Bom, para mim ficou, né? Não sei se o pessoal ficou com dúvida, manda aí. Com relação ao voto, a gente tem aqui o Volt Power, né?
Em azulzinho é o meu voto positivo. Ele está em 65%, por quê? Porque esse percentual aqui, ele é referente ao HP, né? E eu delego meu HP e eu deleguei meu HP ontem. Sempre que entra uma quantidade razoável, eu aumento as delegações para as comunidades. Então, ontem eu deleguei, então meu poder de voto caiu. Eu não deixo ele chegar a 65%, por quê? Porque cada voto que eu dou, ele diminui ali uma média de 2, alguma coisa por cento, né? O que dá uma média mais ou menos de 10 a 12 votos por dia, né? Se você for votar, para regenerar tudo, né? Considerando que regenera por dia dá mais ou menos isso, 10 a 12 votos. Por quê? Porque senão seria muito fácil, né? Eu estar com uma quantidade de HP absurda e sair votando em tudo. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente distribuir a pool de forma legal para conteúdo de qualidade. Então, você tem um limite de votos que você pode dar por dia. Se eu quiser diminuir meu percentual de voto, eu vou gastar metade dele. Então, eu tenho 12 votos por dia. Vamos supor que meu voto vale a $1. Não vale isso, né? Nem perto disso, mas vamos supor. Se eu coloco ali 12 votos de $1, acabou meu voto por dia, ele vai ficar ali em 70%. Se eu quiser continuar votando, eu vou conseguir, mas aí ele não vai regenerar para o dia seguinte. Ele regenera só mais ou menos aqueles de 10 a 12. Se eu quiser dar mais votos, o que eu faço? Ao invés de dar 12 votos com 100%, eu dou 24 votos com 50%. Ou 120 votos com 10%. Entendeu? E aí vai depender do quanto poder de voto você tem, porque o meu, se eu fizer isso, se eu dividir ele demais, ele vira dust, né? Ele vira pó. Então, ele não vale de nada. Então, eu acabo perdendo, né, o que eu teria de rendimento ali. No caso do voto ser muito pequeno, não aconselho a diminuir o percentual de voto. Faz poucos votos mesmo, até crescer e poder votar. Esse downvote é o voto negativo. O voto negativo, ele tira recompensa do post. Ele é utilizado naqueles casos que a gente falou, de você utilizar a rede de forma que não deve ser utilizada, né? Se utilizar ele para plágio, se você utilizar ele para alguma coisa que é danosa para a rede, né? Se você fizer farm de post, se você fizer, por exemplo, um post totalmente com inteligência artificial, não falar que esse post foi da inteligência artificial e for votado, provavelmente você vai receber um downvote se as comunidades que buscam isso acharem o seu post. Pode ser que ele passe batido, mas uma hora ele vai ser achado. Ele vai cair. E aí você entra numa blacklist, né, para saber que você... Por quê? Porque isso é um farm, né, gente? Vamos ser sinceros. Você usar a inteligência artificial para melhorar teu post é uma coisa. Tem comunidades que não gostam, não votam em quem faz isso, mas é uma coisa. Você fazer um post 100% de inteligência artificial, sem esforço nenhum, sem nenhum conhecimento, só jogar lá, você tá mamando na teta. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é todo mundo construir, né? Então, o downvote ele serve para esse tipo de situação. No geral, ele não é muito utilizado, ele é utilizado realmente em casos extremos, né? Mas existem comunidades específicas só para dar downvotes em posts desse tipo. Eu mesmo, eu acho que eu usei meu downvote 1 ou 2 vezes, em alguns casos muito específicos, né? E como é uma comunidade, uma rede social, acaba sendo um risco, né? A ideia é não entrar a comunidade numa guerra de downvote. Eu não voto, eu dou um voto, né? Eu posso não gostar de você e não votar no teu conteúdo, mas eu não gostar de você e dar um downvote, eu tô abrindo margem para você me dar um downvote só porque você não gosta de mim, e aí a comunidade vira uma bagunça. Não é esse o objetivo. Você pode fazer isso? Pode, mas não é a ideia e não é assim que é utilizado, sabe? Não é assim que é utilizado. E aí as comunidades são as comunidades mais preocupadas com a raiva em si, são as grandes responsáveis por proteger o sistema disso acontecer, né? Quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente tenta cortar pela raiz como? Primeiro, educando. O downvote não é para isso. O downvote é para casos que deixem dano na pool de recompensa, que prejudiquem a todos. Não é para você, só porque você não gostou do post. Não é isso. Não gostou, não vota. Se a pessoa insistir, as comunidades podem como? Começar a valorar aquele conteúdo que está recebendo downvote da conta X e dar downvote nas comunidades, nos posts que aquela conta está votando, porque aí a pessoa vai desincentivar aquela conta a fazer esse tipo de atitude, né? Então, existe um mecanismo de controle aí para não virar bagunça, sabe? E normalmente não vira, né? Você praticamente não vê esse tipo de coisa. Eu fiquei anos na raiva sem conhecer a existência desse mecanismo, né? Quando estourou a inteligência artificial, começou uma discussão muito grande que essas comunidades começaram a ficar mais em alta. Ficou claro essa questão do voto, do poder de voto, tudo mais? Então, porque a galera que quiser fazer conta depois,
Você pode mandar, inclusive, se for pessoas do seu grupo de confiança ali, do grupo que você está, pode mandar até meu WhatsApp, não tem problema. Fala, ó, vim pelo Cripto Explosiva para fazer a conta da Hive, me explica aí como é que é. Pode mandar direto no meu WhatsApp. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, beleza? Só avisa, vim pelo Cripto Explosiva, vim pela Hive, porque aí eu sei o que é, porque como é muita coisa fazendo ao mesmo tempo, se eu ver uma mensagem só oi, dependendo, eu deixo passar direto e já era. Então, manda ali o que é, que eu com certeza vou responder, beleza? E a gente vai fazendo isso. E, Felipe, seja bem-vindo à Hive. Eu, assim que fechar aqui, eu vou fazer as coisas aqui de casa e vou te mandar um exemplo de link de pós de apresentação, tá? Te mandar até um exemplo simples, você vai fazer com certeza muito melhor. E aí eu queria te pedir, para antes de você postar, tu me chama no WhatsApp, me mostra ali, e a gente faz junto a finalização dele, para você usar as tags certas, para você postar na comunidade boa. A comunidade boa já fala, é a Hive BR. Porque você é brasileiro, você está fazendo, com certeza ali é o lugar para você se apresentar e depois você buscar a comunidade que você vai se encaixar melhor. Provavelmente vai ser a Leo Finance, porque tu fala muito de finança, né? E é uma comunidade que tem uma curadoria maravilhosa. É uma das melhores curadorias, tirando a OCD e o Appreciator, acho que são as melhores curadorias da Hive, né? Então é isso. Já é. Muito obrigado pelo então. Que é isso, cara. Tamo junto, é só o começo. Obrigado aí, galera. Érica, me manda mensagem e eu vou fazer tua conta já já. Beleza? Tamo junto, turma. Valeu, muito obrigado aí a todos vocês. E é só o começo, qualquer dúvida, Felipe.Valentim87, chega por lá. Muito obrigado, Filipão. Vai ter que voltar mais vezes aí. Dani, só chega lá no Felipe.Valentim. Tamo junto, energia natural. E a gente vai ficando por aqui. Meu irmão, valeu, gratidão. Beijo grande aí para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. De coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, veja, já deixa o like, já está inscrito no nosso canal. É muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Se você tiver alguma recomendação ou alguma análise específica que você queira, manda aí através dos comentários. Também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação, onde os nossos alunos estão lucrando todos os dias, independente do movimento do mercado. Se o mercado vai para cima, se vai para baixo, a gente tá junto lá fazendo dinheiro. Bom, no mais, que Papai do Céu abençoe demais os teus investimentos, multiplique aí sobre a tua vida. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.